Somos capazes de aprender rapidamente, de comunicar-nos facilmente. Somos capazes de transmitir de pais a filhos muitos comportamentos aprendidos. E também nós, seres humanos, somos capazes de linguagem abstrata. Toda essa gama de habilidades configura aquilo que podemos entender como cultura. Todavia, embora seja relativamente fácil vivenciar ou experienciar a cultura, definir a cultura é algo bem mais complexo. A este respeito, o Dr. Alfredo Bozzi, escritor e historiador, afirmou que uma definição da cultura hoje em dia se tornou particularmente difícil e precisaríamos escolher uma perspectiva para poder defini-la. A nossa primeira ideia de cultura é de que se refere à transmissão de conhecimentos e de valores de uma geração ou de uma instituição para outra. E cultura tem a ver com algo que já foi estabelecido no passado. Isso está correto. Entretanto, a cultura também é um complexo de conhecimentos científicos, técnicos, etc., atuais, e não apenas históricos. A palavra cultura é latina e sua origem é o verbo colo, que significava eu cultivo o solo. A primeira acepção de colo estava ligada ao mundo agrário. A definição mais comum e corrente sobre cultura foi formulada por Edward Taylor, antropólogo britânico. Segundo o Dr. Taylor, cultura é o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Cultura também pode ser compreendida como características cultivadas e compartilhadas pelos membros de uma sociedade. E quais seriam essas características? Seus instrumentos, suas técnicas, suas instituições, suas crenças, suas motivações e seus valores. Para Dr. Clifford Geertz, antropólogo norte-americano, cultura é o conjunto de mecanismos de controle utilizados para governar o comportamento. O Dr. Geertz entendia como mecanismos de controle as palavras, os gestos, os sons, desenhos, etc. Uma cultura é composta por diversos elementos, os quais, presentes, determinam a configuração, o tipo da cultura. Tradicionalmente se aceita que a cultura tem pelo menos 5 componentes, que seriam conhecimentos, crenças, valores, normas e símbolos. Conhecimentos são descrições ou hipóteses, ou conceitos ou teorias, princípios e procedimentos úteis ou verdadeiros. Há conhecimentos que são práticos e, portanto, são indispensáveis, como, por exemplo, a construção de casas, a obtenção e preparo de alimentos, o uso da escrita, da leitura, etc. Mas também há conhecimentos dispensáveis, como festas e algumas técnicas de trabalho. Escultura, por exemplo. Um segundo componente daquilo que entendemos como cultura são as crenças. As crenças são proposições tidas como verdadeiras, comprovadas ou não cientificamente. Embora intelectuais, as crenças têm forte conotação emocional. As crenças podem ser pessoais e, neste caso, são defendidas por uma ou bem poucas pessoas. Por exemplo, acreditar em lobisomem é uma crença pessoal. As crenças também podem ser públicas, neste caso adotadas por um grupo bastante representativo. Por exemplo, a crença da ressurreição, ou na ressurreição, e a crença na reencarnação. Os valores são um outro componente da cultura. Valores indicam objetos, situações ou comportamentos considerados bons e importantes. Esses comportamentos apontam para poder, riqueza, etc. Alguns exemplos de valores: ter uma boa casa, desfrutar de respeito, de ética, etc.
As normas também fazem parte fundamental da cultura. Normas são entendidas como regras que indicam modos de agir dos indivíduos em determinadas situações. As normas podem ser ideais, ou seja, aquelas que a sociedade pratica em consenso. Quando se desobedece uma norma ideal, isso poderia causar uma espécie de comoção. Exemplo de uma norma ideal: enterrar ou cremar os mortos. Ninguém faz diferente do que isso, pelo menos em nossa cultura. Mas também há normas comportamentais. A não obediência a essas normas não causaria comoção pública. Exemplo de uma norma comportamental: usar piercing. Finalmente, um quinto componente da cultura são os símbolos. Símbolos são realidades físicas ou sensoriais, às quais se atribuem significados específicos. Por exemplo, a cruz é um símbolo cristão. O yin e o yang é um símbolo oriental. Os símbolos são tão importantes em nossa sociedade que muitos produtos têm forte apelo comercial justamente para a simbologia que o produto ou a marca representam no imaginário das pessoas. Por exemplo, em 2012, a marca que mais vale em termos comerciais é a marca Apple, chegando a custar cerca de 183 bilhões de dólares, apenas a marca. Veja você como uma marca, que é algo estritamente simbólico, é tão valorizada. Ao concluir este capítulo, podemos dizer que cultura é a marca que passamos à próxima geração. E cultura é também a conquista presente em termos de tecnologia e em termos de conhecimento. Um abraço e até a nossa próxima aula.